Então, hoje eu tenho atendido muito com o tarô, né? O tarô é o carro-chefe, eu acho que é o que tem mais procura também, porque o tarô é uma ferramenta flexível, tá? Ele é muito abrangente, então você consegue tratar de questões mais de cunho prático, questões do dia a dia. Meu ex vai voltar, que é a pergunta que o pessoal não gosta de responder, Aí eu né? já fiz pergunta, gente. O Bruno de vez em quando abre umas lives que a gente pode fazer perguntas. E eu já entrei lá, só porque eu sou amiga dele, ele me chamou. E aí você tem essas perguntas, como é que vai ficar o meu financeiro, né? E você tem outras perguntas, por exemplo, a busca pelo propósito, né? E as pessoas, elas têm uma característica de romantizar muito esses temas, né? Propósito, espiritualidade, né? E eu tenho uma pegada muito prática para tudo isso. Então, quando a pessoa fala, eu tô querendo saber qual é o meu propósito, né? A primeira pergunta que eu faço é para quê? Né? Qual que você vai trazer de benefício em relação a isso? Porque existe uma fala de um mestre da Índia, o Maharishi Raman, que ele fala o seguinte: você buscar pelo seu propósito é um comportamento egóico, porque o propósito nada mais é algo que vai te movimentar na vida, assim como o ego. Então, se você não tivesse propósito, talvez você não teria o ego, né? Então você tem Mas aí você não se movimenta na vida? Mas aí você não se movimenta na vida. Sim. Então, o propósito, ele não é algo que a gente... eu nasci com um propósito, né? É algo que a gente vai executar, depois vai ter outro, depois executa o outro, e esse propósito ele vai se revitalizando e vai se renovando a cada ciclo. Então, a gente sabe que às vezes a gente está num trabalho, por exemplo, estou trabalhando lá com TI, né, Lívia? Tô lá velhos tempos, tô trabalhando com TI, estou lá no TI 11 anos, 10 anos, 15 anos no TI e eu tô super infeliz, né? E muitas vezes a gente precisa sair, a gente precisa dar uma guinada e buscar um novo propósito. É a Fênix, né? Precisa E tacar fogo. É o conceito da Fênix. E buscar... Às vezes o propósito também está no conceito de você olhar para si próprio, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em atingir o propósito cuidando do outro que a gente não cuida de si mesmo. E aí a gente fica naquela ânsia da síndrome do ajudante, né? O tempo todo eu estou fazendo pelo outro, o tempo todo eu quero atender o outro e acabo não aceitando que o outro também faça por mim, né? Sabe que eu tive uma sacada agora? Quando você falou, né, que o ego é o que move, então será que a gente poderia dizer que em vez da pessoa procurar o propósito, ela poderia procurar o que a move? Então, aqui no tabuleiro do Mahalila a gente tem uma casa, que é a Casa dos Desejos, que fala exatamente sobre isso. O que te move, não é? Porque se propósito é aquilo que te move na vida, então você não precisa dar esse nome. Você pode se perguntar o que é que te move, o que é que faz você dar o próximo passo. É que alguns propósitos eles despertam, né? Você acorda e você fala, nossa, e você não entende de onde veio. É íntimo demais e você segue o caminho e acaba encontrando. Eu costumo fazer uma analogia com os pacientes, que é a seguinte: me responda o que te faz maravilhar-se. Muita gente não sabe responder isso. O que te dá, entre aspas aqui, né? O que te dá tesão na vida? É isso aí. Né? E ali é um bom caminho para você começar a tentar entender como você pode... Qual é o propósito da vez? Qual é a situação da vez, né? Do ciclo. Do ciclo. Porque, até mesmo pela filosofia hindu e pela nossa concepção de existência aqui, a gente, o tempo todo, está num movimento de aprendizado. A gente nasce, a gente cresce, a gente morre. Pelas crenças, né, do espiritismo e pelas crenças também do hinduísmo, você morre e reencarna. E quando você reencarna, você vem de novo para esse ciclo de aprendizagem. E toda vez a gente está revisitando esse ciclo de aprendizagem. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos de duas maneiras, né? Uma vez eu escutei uma frase dizendo o seguinte: aquilo que você não aprende dentro, você aprende fora. Então a gente pode aprender através de processos de autorreflexão, de rememoração, e a gente pode aprender através dos tapas que a vida nos dá, né? Na porrada, né? Na porrada. Então, é muito engraçado, porque a gente vai aprender de qualquer jeito. Pode ser com dor ou sem dor, né? Então, se a gente tem a disposição, né,
de observar e de se permitir, a gente tem um ciclo de aprendizagem. Se a gente tem a restrição, a gente vai pela dor, né? Pelo sofrimento.